Bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos no nome de Jesus Cristo que a mão poderosa do Senhor está sobre a tua vida, sobre a tua casa. Que o Senhor te prospere em todas as coisas, que o Senhor traga salvação na tua família, que o Senhor cuide do teu coração e que toda maldade contra ti, contrariedade, obra do mal, seja cancelada no poder e na autoridade de Jesus Cristo. Senhor Jesus, invocamos teu santo e poderoso nome hoje e pedimos ao Senhor, seja a nossa justiça, seja o nosso amparo, seja a nossa cidade forte, seja nossa fortaleza e baluarte, socorro bem presente na adversidade. Nos dê força, nos dê ânimo, nos dê graça. Pedimos que a tua mão, que a tua presença esteja sobre nós. Mais do que qualquer coisa, Pai, declaramos a nossa dependência. Precisamos de ti, Jesus. Querido Jesus, precisamos da tua presença. Querido Jesus, precisamos de mais de ti, da tua essência que formos dar aqui nessa terra, e que teu nome, Jesus, o teu nome seja glorificado, o teu nome seja exaltado. Eu oro, Senhor, por todo aquele que fez a sua carta para Deus. Eu apresento diante de ti todos os pedidos de oração, todas as orações específicas, todo pedido pela saúde, todo pedido pela família, todo pedido pelas finanças, nós apresentamos diante de ti e cremos, ó Deus, tu és o Deus de respostas. Libera respostas sobre esta vida, libera respostas sobre essa casa, e nós declaramos paz nessa casa, alegria do Espírito Santo nessa casa, favor de Deus nessa casa, proteção de Deus sobre essa casa. Apresentamos a ti, ó Deus. Apresentamos a ti essa vida, no nome de Jesus, essa carta, Pai. Representa cada carta, aonde uma oração específica, uma oração de entrega, uma oração de rendição foi feita. E nós declaramos: Jesus reina, Jesus, Senhor da nossa vida, Jesus é aquele que está pegando nossos pedidos, é aquele que responde, é aquele que ouve o nosso clamor. Apresentamos a ti e damos bem-vindo ao Espírito Santo em nossas vidas. Neste ambiente, entregamos ao Senhor a nossa petição. Graças te damos, Jesus. Graças, Espírito Santo. Deus te abençoe. Deus abençoe a tua vida. Deus abençoe a tua casa. Eu não sei se você já fez a sua carta para Deus. Nós estamos apresentando. Estamos hoje no 9º dia do nosso propósito, apresentando a Deus a carta com orações específicas. Você já fez a sua carta para Deus? Você pode baixar diretamente no meu site esse modelo, ou se você quiser também, pegue uma folha em branco. Se não conseguir baixar do meu site, pega uma folha em branco e faz a sua carta para Deus. O propósito dessa direção que Deus nos deu é fazermos orações específicas a Deus. Mesmo que Deus saiba tudo o que você precisa, abra seu coração para Ele, peça a Ele por meio de uma oração específica, e você e eu vamos ver a resposta do Senhor. A Bíblia diz: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Eu creio na resposta divina. Eu creio que Deus, Ele responde orações. Amém? E eu quero começar hoje com um testemunho muito bonito
da Eliette, ela escreveu assim: acompanha as orações da manhã todos os dias. E Jesus já tinha feito o milagre da cura de 29 nódulos de câncer nos pulmões. 29 nódulos, para a glória de Deus. Há 6 anos estou em tratamento e os médicos disseram que não havia cura, mas Jesus é a cura. Ele me curou dos 29 nódulos nos pulmões e também de múltiplas cadeias de linfonodos com câncer, restando apenas 8 linfonodos, já com redução de 50%. Eu creio que Ele me dará a cura total. A gente até consegue viver com câncer nos linfonodos, mas nos pulmões não. Eu já sou um milagre. Tive gastrite, pancreatite, duodenite, hepatite, infecção e de tudo Deus me livrou da morte. Fiz 18 sessões de químio e em nenhuma delas senti nada. Deus é maravilhoso e ainda faz milagres. Eliette, Jesus Cristo cura e nós declaramos sobre a tua vida a cura total e completa em nome de Jesus Cristo. Ele é poderoso, Ele é poderoso e pela tua fé de contar esse testemunho, que o Senhor te recompense poderosamente. Gente, que coisa tremenda! 29 nódulos o Senhor a curou. O Senhor operou na vida dela. Glorifique o nome de Jesus, porque é Ele que cura. Jesus Cristo cura. Eu não curo ninguém. Eu não curo ninguém, mas Jesus, o Cristo vivo, Ele cura. A nossa fé tem que estar em Cristo Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Você pode dar um glória a Deus aí? Aleluia. Eu tenho uma palavra profética, uma palavra de Deus para abençoar a tua vida agora. E no final, eu quero fazer uma oração especial pela tua vida, em nome de Jesus Cristo. E antes de liberar essa palavra, quero pedir para você deixar sua curtida aqui nessa oração, para que o YouTube recomende essa oração para outras pessoas. E se você puder fazer uma gentileza de compartilhar com o maior número de pessoas que você puder, faça isso agora, porque você está abençoando vidas, semeando em corações, dando esperança a gente que precisa de esperança. Você pode ser agora, sabe, um embaixador do reino de Deus ao compartilhar essa oração. Deus me deu uma palavra. Aqueles que ficam em cima de você. Esse é o título da palavra de hoje. Aqueles que ficam em cima de você. Você vai entender o que significa. Em Marcos capítulo 10, verso 29 e 30 diz assim: tornou Jesus: em verdade vos digo, e que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos, por amor de mim e por amor do Evangelho, que não receba já no presente o cêntuplo de casas, irmãos e irmãs, mães, filhos e campos. Agora presta atenção: com perseguições, e no mundo por vir a vida eterna. O que Jesus está dizendo? Jesus está falando a respeito da entrega ao propósito que nós fazemos. Quanto maior a entrega de um homem, de uma mulher ao propósito divino, mais o Senhor vai abençoá-lo. Mais, muito mais o Senhor vai abençoá-lo. Não é eu que estou dizendo, é a palavra. A Bíblia diz que ainda nessa vida vai receber muitas vezes mais e no final o maior prêmio de todos, a maior bênção de todas, que é a vida eterna. O que Jesus está dizendo aqui são duas coisas. Primeiro, que nada se compara à vida eterna. Nada é mais lindo, nada é mais maravilhoso, não existe tesouro, não existe riqueza, não existe poder, não existe influência maior do que a vida eterna. Porque não basta também um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma.
Não adianta. Agora, você tem que entender que a segunda coisa que Jesus está falando aqui e que é muito forte é que você vai ser muito abençoado quando você decide renunciar àquilo que é ilícito. Você decide renunciar, andar nesse mundo para andar com Cristo. Você vive uma vida agora rendida a Cristo, entregue a Cristo, entregue à palavra, entregue aos princípios de Cristo. A Bíblia diz que você vai ser abençoado. É uma certeza, a Bíblia está dando uma certeza. E a Bíblia está falando aqui de 100 vezes mais. Está falando de prosperidade, está falando de vida, está falando de saúde, está falando de bem-estar, está falando também em relação aos seus filhos, está falando em relação à felicidade, está falando em relação ao casamento. Só que tem uma palavrinha aqui que diz assim: com perseguições. Não tem como você ser uma pessoa de sucesso, não tem como você ser uma pessoa que serve a Deus de coração, com inteireza de coração, sem ter perseguições. Todos nós vamos ter que lidar com essa tal da perseguição. A perseguição, ela é contrária ao sucesso. A perseguição é contrária a você ter uma vida plena, uma vida bem-sucedida aqui nessa terra. Ela vai vir. E não é eu que disse, é a palavra de Deus que diz. A perseguição pode vir da família, a perseguição pode vir de amigos próximos, a perseguição pode ser de alguém que sempre esteve ao seu lado, a perseguição pode vir até de um desconhecido, mas ela vem. E ela vem por um único motivo: você está chamando a atenção. Ela vem por um único motivo: você abriu mão de algo para viver o propósito de Deus. A perseguição é o sinal do propósito. Então, se você não está sendo perseguido de lado nenhum, é porque você não está vivendo o propósito. Quando você alcançar o sucesso, a influência, a prosperidade, quando você for uma pessoa cheia de bênçãos à sua volta, e eu estou falando de bênção em todos os sentidos, inclusive no emocional, inclusive de você ter uma boa noite de sono, inclusive, sabe, de você crer que todas as coisas estão no controle de Deus, porque as pessoas fazem uma alusão à prosperidade diretamente à riqueza, e na verdade a prosperidade é não ter falta de coisa alguma, e é você ser uma pessoa feliz, uma pessoa abençoada, uma pessoa completa. Então, sabe, a prosperidade contém recurso, mas ela não é só o recurso, ela é muitas outras coisas. E nós devemos entender, toda pessoa que começa a se dar bem no trabalho, que começa a se dar bem na vida relacional dela, aonde ela conhece muitas pessoas, ela se conecta certo. Toda pessoa que ela é bem-sucedida nos seus projetos, nos seus sonhos, toda pessoa que é feliz, porque até a felicidade incomoda. Você pode não ter muito, mas se você é uma pessoa feliz, isso incomoda. E eu vou dizer uma coisa para você: se você é uma pessoa influente, é impossível você não ser atacado por alguém ou por algo. Impossível. As perseguições vêm. Se você pregar o Evangelho genuinamente, você vai ser perseguido também. Agora eu quero chamar a atenção de vocês para algo. Lucas capítulo 6, versos 6 a 11. Olha o que está escrito na palavra. Sucedeu que, em outro sábado, entrou ele na sinagoga e ensinava. Ora, achava-se ali um homem cuja mão direita estava ressequida. Os escribas e os fariseus observavam-no. Olha só,
os escribas e os fariseus observavam-no, procurando ver se ele faria uma cura no sábado, a fim de acharem de que o acusar. Você está entendendo? Tem pessoas que estão em cima de você e elas querem encontrar alguma coisa, algum ponto, sabe? Para apontar o dedo, para falar mal, para difamar, para de alguma maneira, até mesmo ser usada pelo mal para lhe denigrir. Porque às vezes a gente pensa que só vai fazer o mal para a gente quem a gente fez o mal. Mas pessoas com inveja de você, pessoas que não sabem viver o caminho da justiça e querem viver à custa, sabe, de falar mal dos outros, querem ter amigos falando mal, porque tem gente assim, que acha que falando mal de você para um amigo seu, que vai de alguma maneira lhe prejudicar e vai trazer aquela pessoa para perto dela. Mas sabe o que é pior? É quando as pessoas estão sendo usadas pelo mal e elas não veem. A Bíblia diz que estavam em cima de Jesus, observando ele, procurando alguma coisa para atacá-lo, para destruí-lo, para dizer, olha o que você fez, dedos acusadores. E aonde que Cristo estava errando aqui? O que ele estava fazendo de errado? Me diga, o que Jesus estava fazendo de errado? Se Jesus estava ali, a Bíblia diz, com um doente, com uma pessoa que tinha uma mão ressequida, atrofiada, mirrada, uma pessoa em necessidade. E olha o que aconteceu. Mas ele, conhecendo-lhes os pensamentos, disse ao homem da mão ressequida: levanta-te e vem para o meio. E ele, levantando-se, permaneceu de pé. Então disse Jesus a eles: que vos parece? É lícito no sábado fazer o bem ou o mal, salvar a vida ou deixá-la perecer? E fitando todos ao redor, disse ao homem: estende a mão. Ele assim o fez, e a mão lhe foi restaurada. Mas olha o que aconteceu. Mas eles se encheram de furor e discutiam entre si quanto ao que fariam a Jesus. Não pensa você que não tem gente em cima de você, tentando muitas vezes ter o teu lugar? Porque todo crítico que quer de alguma maneira, sabe, crescer, ele vai usar como subterfúgio falar mal dos outros, porque por ele mesmo ele não consegue crescer, por ele mesmo ele não consegue prosperar. Então ele ataca as pessoas, ele destrói a honra das pessoas e pensa que o zelo dele é mais forte do que o amor, é mais forte do que a misericórdia. Deus é justiça e nós precisamos confiar na justiça de Deus. As pessoas vão atacar, as pessoas vão difamar, as pessoas vão criticar, elas vão ser responsabilizadas por isso, e nós precisamos ter uma consciência diante de Deus. A Bíblia diz: não julgueis para que não sejais julgados. Era sábado, para os religiosos não podia curar no sábado, não era o tempo de curar. Os homens querem dizer o que Deus pode fazer e o que Deus não pode fazer. E eu quero dizer uma coisa para você: Jesus Cristo sempre fará muito além do que nós pedimos ou pensamos. Jesus vai te abençoar numa medida muito maior do que você pediu, muito maior do que você imaginou, porque é assim que Deus faz. O nosso Deus é abundante, o nosso Deus é paz em abundância, é prosperidade em abundância. Tudo que Deus faz é em abundância. Ele não é um Deus mesquinho, Ele não é um Deus que fica fazendo você contar as migalhas. Ele é um Deus abundante, Ele é um Deus
que faz mais. Éramos pecadores e pela graça de Jesus Cristo alcançamos a misericórdia e hoje temos acesso ao trono de Deus pela graça de Deus. Não é porque somos bons, não é pelas nossas obras, é pela graça. Não é porque somos perfeitos, ao contrário, somos imperfeitos, mas é pela graça. A graça fala. Escute essa palavra, estão em cima de você também. E no momento que você crescer, no momento que você tiver qualquer tipo de prosperidade, qualquer tipo de influência, então pessoas que você nem conhece vão atacar você. E sabe o que você tem que fazer quando isso acontecer? Você tem que agir da maneira certa. Não baixe o nível. Se tiver que procurar a justiça dos homens, procure a justiça dos homens, mas não esqueça, da justiça dos homens, eles podem escapar, mas eles não escapam da justiça do Senhor. Nós precisamos ter um coração como o coração de Jesus, que apesar de saber que iriam criticá-lo, apesar de saber que iriam falar mal dele, conspirar contra ele, atacá-lo, apontar os dedos julgadores, torcer o nariz, virar as costas para ele iria fazer o que agrada o Pai. Nunca deixe de fazer o que agrada a Deus para agradar os homens. A nossa fidelidade deve ser sempre com a mais alta autoridade e a nossa fidelidade deve ser com o Senhor. Não pare, não pare. O Senhor manda dizer a você hoje, não pare. Como Jesus, você vai enfurecer alguns, pessoas não vão concordar com você, mas você não pode abrir mão das suas convicções. Você tem que manter-se fiel a Cristo, fiel ao que Cristo te confiou. E assim Deus vai te honrar. Então, está sendo perseguido aí no trabalho? Não para. Está sendo perseguido dentro de casa, na família? Não para. Começou a se movimentar nas redes sociais e teve alguns ataques? Não para. Porque o que Deus te entregou, quem vai sustentar é Ele. Não é os homens, nunca foi eles, é o Senhor. Eu deixo essa palavra no teu coração, quero pedir uma gentileza, que você compartilhe essa palavra com o máximo de pessoas que você puder. Amém? Sabendo que eles estão em cima de você, mas tem alguém sobre você. E esse alguém se chama Jesus, o sangue de Jesus, a presença do doce Espírito Santo e o escudo da fé. Aleluia! Glórias ao nome de Jesus Cristo. Amém? Você crê nessa palavra? Se você crê nessa palavra, compartilhe com o maior número de pessoas que você puder. E seja uma pessoa totalmente entregue à verdade de Deus, independente do que falem. Deus é maior na sua vida e Deus vai lhe dar estratégias. Fique em paz. Deus vai lhe dar estratégias. E um detalhe, nada passa desapercebido diante dos olhos de Deus. Amém? Se a justiça dos homens falhar com você, a justiça divina jamais vai falhar. Eu deixo essa instrução para você, essa palavra. Quero agora declarar o Salmo 91. Quero pedir para você deixar sua curtida aqui nessa oração. E eu quero dar um anúncio muito importante, aliás, dois. Esse domingo tem Santa Ceia. Eu estarei ministrando às 9 horas da manhã na igreja, aqui em Alphaville, Barueri, São Paulo. Teremos culto, na verdade, em 2 horários, às 9 da manhã e às 18h30. Minha esposa estará ministrando às 18h30, eu estarei ministrando às 9 da manhã e eu convido você a estar junto conosco. E na semana que vem eu terei o Tour Profético Sul, aonde eu estarei em 3 cidades do Rio Grande do Sul, tudo pago por nós, hotel pago por nós, passagem aérea paga por nós, despesas de viagem, tudo pago por nós. É uma semeadura do nosso ministério no sul do Brasil. Então nós estaremos com três igrejas, estaremos em Novo Hamburgo, que não tem mais vaga, estaremos em Caxias do Sul e estaremos também na cidade de Farroupilha. Estaremos nesses 3 lugares
Eu vou transmitir ao vivo pelo meu canal, vai ser uma grande bênção. E se você quiser o endereço e o telefone para ver se ainda tem vaga, você que mora no sul do Brasil, para estar conosco, lá no meu site, na minha agenda, nós colocamos o telefone dos pastores e das igrejas que nós estaremos abençoando, certo? Tudo pago por nós, tudo pago por nós. E outra coisa, queridos, eu anuncio aqui meus livros, eu anuncio meus eventos, certo? Eu não tenho salário da igreja, eu e a minha esposa começamos a igreja aqui em Alphaville, mas a partir do momento que a igreja criou um corpo, que a igreja teve uma liderança, nós passamos essa liderança para frente. Eu não tenho salário da igreja, eu não recebo dinheiro da igreja, tá? É por isso que eu anuncio meus livros, meus materiais, certo? Eu anuncio meus eventos, anuncio meus cursos, e isso tudo é uma coisa boa, é uma coisa lícita, porque às vezes parece que a gente está mostrando, né? E as pessoas, tem gente que julga. Não julgue, certo? Fazer um livro, vender um livro é uma coisa digna, um curso é uma coisa digna, um evento é uma coisa digna. Agora, eu não tenho salário da igreja, não pego R$1, ao contrário, sou uma coluna financeira dentro da igreja. Para algumas pessoas não precisa explicar e para outras não adianta explicar, mas eu prefiro ser transparente com as pessoas, porque é assim que o Senhor tem me mostrado que eu devo ser. Amém? Muito bem. Salmos 91, do 1 em diante, diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio, porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas, e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei, pô-lo-ei no alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Mais um recado, às 9h45 eu estarei ao vivo dentro da Academia Quino Global, que é a minha escola online, tá? E estarei dando conselhos e também trarei um estudo poderoso sobre o profético. Então, 9h45, você que é meu aluno, você que não é meu aluno, o link está aqui na descrição do vídeo ou direto no meu site. Vem ser nosso aluno na Academia Quino Global. Kingdom significa reino. Nós servimos a um reino e ao reino de Deus. Vamos apresentar a Deus nossas cartas. Amém? O Deus que visita, o Deus que opera, vai intervir na tua vida. Pai, em nome de Jesus, apresentamos a Ti cada carta, cada oração específica, no poderoso nome de Jesus Cristo. Oramos por céus abertos, oramos por aqueles que estão doentes e declaramos saúde aos doentes. Todo aquele que está com infecções, inflamações, dores, câncer, seja o mal que for, nós declaramos saúde. E aquele que está sendo opresso por forças espirituais, aquele que está sendo invejado, aquele que está sendo perseguido, aquele que está sendo, Senhor, até mesmo difamado ou espraguejado, nós quebramos completamente todo poder e veneno mortal que vem por meio de palavras e declaramos o sangue de Jesus. Cubra essa vida, cubra essa família. Espírito Santo de Deus, vem sobre nós e nos encha da Tua presença. E te pedimos, Pai, resposta a cada clamor, te pedimos céus abertos, te pedimos favor e graça sobre cada pedido, no nome de Jesus.
apresentamos a Ti todos os pedidos de oração, consagramos o dia de hoje, para que seja um dia abençoado, um dia de portas abertas, um dia de grandes negócios, um dia de renovo no Senhor e um dia de vitória. E que o Senhor faça justiça em nosso favor. Tu és um Deus que faz justiça. Entregamos tudo nas Tuas mãos e Te pedimos, guarda na palma das Tuas mãos a nossa vida e a nossa família. Declaramos a nossa dependência do Senhor. Amém e amém. Que Deus te abençoe com muita paz e que todos na tua casa conheçam Jesus. Que Deus te abençoe, compartilhe essa oração às 9 da manhã, vou estar ao vivo também aqui com vocês, tá bom? E depois às 18 horas. Bom dia! Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E oramos, Pai, para que situações venham ser revertidas pelo poder sobrenatural de Jesus Cristo. Oramos para que haja mudança em quadros de saúde, em situações financeiras, em famílias, em casamentos. Oramos, ó Deus, para que o Senhor coloque a sua mão e que haja uma intervenção de forma sobrenatural na vida dessa pessoa. No nome de Jesus Cristo, coloca a tua mão, Senhor, onde o Senhor coloca a sua mão. Há mudança, há transformação. Eu libero uma palavra sobre a vida deste homem e desta mulher. Haverá uma mudança, haverá uma restauração, haverá uma transformação total no nome de Jesus Cristo. Tu és o Deus que reverte situações. Toca com teu poder, Jesus. Toca com teu poder agora. Tudo aquilo que precisa ser revertido, seja revertido agora, no poder e na autoridade de Jesus Cristo. Glória a Deus. Que Deus te abençoe. Nós estamos orando para que Deus reverta as situações. Essa palavra veio no meu espírito na semana passada. Eu estava saindo do carro e o Senhor falou comigo. Eu posso reverter situações. É por isso que você entrou aqui nesse propósito. Nós estamos orando a cada semana, começamos sempre na segunda e vamos até domingo num propósito. E toda quarta e sexta-feira nós temos um grande clamor aqui. E essa semana estamos orando para que Deus reverta as situações. O Senhor me disse isso, que Ele era o Deus que revertia as situações. Eu quero dar um testemunho aqui para você, compartilhar essa palavra da Renata. Olha só, Deus reverteu a situação dela e ela escreveu assim: venho fazendo acompanhamento médico há cerca de 8 anos devido a cistos mamários. Eu tinha 3 cistos em cada mama. Recentemente, ao completar 40 anos, fiz uma mamografia e Deus realizou uma grande obra em minha vida. Não tenho mais nenhum cisto em nenhuma das mamas. Eles desapareceram. Sempre que orava, imaginava que Deus estava me operando e que Jesus poderia me curar. E assim Ele fez. Aprendi a orar com você, aprendi a ter fé, escutando suas orações e te acompanhando. Só tenho gratidão. Que Deus abençoe você e toda a sua família. Deus te abençoe, Renata. É esse Deus que eu conheço. O Deus que reverte situações. Eu recebi uma cartinha na minha casa ontem. E essa cartinha era de pessoas que vieram até a igreja, no culto da igreja. E essas pessoas, elas mandaram um cartão para mim. E no cartão dizia: temos uma grande gratidão por você, porque a nossa empresa foi restaurada, a nossa empresa foi mudada, através de uma palavra profética. Eles são de uma cidade aqui próxima de São Paulo e uma palavra profética mudou os rumos da vida deles. É nisso que a gente acredita, que Deus reverte situações, Deus reverte quadros, Deus reverte qualquer coisa.
mas você tem que colocar a sua fé em Jesus e entrar nessa atmosfera de milagres, nessa atmosfera sobrenatural. Eu quero compartilhar uma palavra com você que está em Gálatas capítulo 6, verso 9, que diz: "E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos." Algumas coisas você tem que se lembrar antes de desistir. A minha oração é que você não desista, porque você pode estar muito próximo da promessa de Deus. E a Bíblia diz aqui nesse texto: não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo iremos colher. Tem um tempo de plantação e um tempo de colheita. Se você aguardar um pouco mais, você vai ver colheitas na sua vida. Tenha paciência. E eu vou lhe dar algumas razões para que você exerça a sua paciência nesse momento. Escreve aqui nos comentários: vou me manter calmo. Escreve aí: vou me manter calmo, em nome de Jesus. A primeira razão é que Deus te escolheu com um propósito. Você está aqui para realizar uma tarefa especial. Deus tem um propósito para a minha vida, de estar aqui com vocês. Todas as mudanças na minha vida, toda a transformação, todas as bênçãos, a maneira como rompi, a maneira como as coisas aconteceram na minha vida, tudo foi, graças a Deus, mas por um propósito. Isso não foi, a respeito de mim exclusivamente, não. Foi a respeito de um propósito maior dentro do plano de Deus. Então você não pode desistir, porque você não conhece tudo aquilo que Deus tem como propósito na tua vida. Deus tem um grande propósito na tua vida. É por isso que você não pode desistir, você não pode parar, porque há um propósito em andamento, há um plano de Deus que está, se desenrolando para você. E no tempo certo, você vai conhecer a plenitude do que Deus tem para a sua vida. Por isso que a Bíblia diz: não nos cansemos de fazer o bem. Você pode não ver propósito agora, mas ali na frente você vai ver o porquê que Deus fez algumas coisas, o porquê que Deus permitiu certas mudanças de rota na tua vida, o porquê que Deus te tira de um lugar, te leva para outro lugar, o porquê de algumas coisas. Então nós temos que ter o discernimento espiritual, do propósito de Deus na nossa vida. Deus tem um propósito na sua vida. Talvez você diga: não, mas não acredito que exista. Existe. Deus tem um propósito sobrenatural para a tua vida. Não pare, não desista. Tem algo que é muito maior do que o que você imagina. As pessoas não alcançam aquilo que Deus tem para a vida delas, porque elas não têm paciência para esperar o propósito dele se manifestar. Ele mostrar o porquê de certas coisas na vida delas. São impulsivas, são precipitadas e acabam saindo do propósito. Mantenha-se em Deus. Segunda coisa, esse processo na tua vida está gerando autoridade. Você só tem autoridade depois de você passar por algumas coisas. Eu sempre quis ensinar sobre filhos, ensinar sobre casamento, mas antes eu não tinha filhos. E quando você não tem filhos, você não tem autoridade para falar certos assuntos, porque você não tem o conhecimento, a experiência a respeito daquilo. Então eu quero que você lembre de uma coisa: Deus, através desse processo, está gerando autoridade na sua vida. É por isso que você não pode desistir. Você está sendo uma autoridade em crise, uma autoridade em resolver problemas, uma autoridade em resolver problema com gente difícil, uma autoridade em mudanças. Deus, Ele, através do processo, Ele vai gerando a autoridade na nossa vida. E você vai ficando, experiente naquilo que Deus, Ele está lhe ensinando. Então esse processo está gerando autoridade na sua vida. É por isso que você tem que aguentar firme. Deus está permitindo essas coisas com um propósito, de treinar você para o próximo nível. Hoje você está aprendendo, amanhã você está ensinando. Hoje você está passando por certas coisas para que amanhã você não erre de novo.
Deus falou comigo isso há um tempo atrás. Eu perguntei para Ele o porquê que eu tinha passado por tantas coisas. E Ele me disse para que você tivesse autoridade para poder ensinar e para poder ajudar outros. O que você está passando é para ajudar outras pessoas. O que você está passando é para você aprender, está gerando autoridade na sua vida, até para você não cair no mesmo erro de novo. A terceira coisa, você está mais perto do que imagina. Quando pensamos em desistir, é porque estamos enfrentando uma oposição espiritual que está querendo, sim, que a gente desista, que a gente largue. Tem gente que diz assim para mim, está tão difícil o casamento, está tão difícil as minhas finanças, está tão difícil as coisas na minha vida. Ei, está mais perto do que você imagina de sair desse deserto. É por isso que está apertando tanto. E parece que quanto mais próximo a gente está da promessa, mais aperta, mais a coisa fica difícil, mais desafiadora, e a gente tem que lidar com um monte de coisas. E Deus, Ele está dizendo para mim e para você, está mais perto do que você imagina. Quem ora, acelera. Quem ora, rompe. Quem ora, avança. Quem ora, cresce. E isso incomoda as trevas. Você está próximo do seu destino profético. É claro que a batalha vai ficar mais acirrada. Nada que é de Deus se perde. Eu aprendi isso da forma mais dura. Mas quando Deus está no controle e Ele lhe dá qualquer tipo de instrução, ainda que nessa instrução aparentemente você tenha um prejuízo, saiba que tudo aquilo que você planta no propósito, você colhe no destino. Tudo que você planta no propósito, você colhe no destino. As pessoas não vão entender isso, mas você vai entender melhor do que ninguém, porque você sabe, tudo aquilo que Deus te dá para fazer, nada se perde. Ele é recompensador, Ele abençoa, Ele protege, Ele dá mais recurso. Então não tem perda obedecendo a Deus. Não tem perda. Pode parecer que algo é perda agora, mas na verdade é só um investimento no teu presente para você colher lá no seu futuro. Nada se perde. Não, mas olha o que aconteceu comigo obedecendo a Deus. Por experiência própria, eu posso lhe garantir que nada se perde no propósito. E aquilo que você acha que perdeu, na verdade, foi uma semeadura. O que você tem que fazer é liberar essa semente. Deixa que essa semente morra. Deixa que ela vingue na sua vida, porque lá na frente você vai colher. Lá na frente, você pode não entender e não adianta reclamar. Não adianta ficar perturbado. Lá na frente você vai colher. Nada que Deus nos dá é sem um propósito. Tudo que Deus te dá é Deus construindo uma estrutura para levar você a novos níveis. Então, não desista, porque o que você recebeu, você pode até não considerar isso algo importante, mas o que Deus te deu é estrutura. É estrutura para aquilo que Ele está querendo colocar em você ou através de você naquele tempo. Nada se perde, nada se perde. É só uma estação, não o fim da sua história. Quando você pensar em desistir, pense que você está apenas cruzando por essa tempestade. Essa tempestade não vai durar a vida inteira. Ela vai durar apenas um tempo. É uma estação que você está vivendo. Isso não é, para sempre. Pare de pensar que o que você está vivendo, você vai viver todos os dias, sempre vai ser sofrimento, sempre vai ser dificuldade. Não. É só uma estação. Tem aquela estação que é de mais chuvas. É só uma estação. Depois vem o sol que racha. Então, confie no tempo de Deus. Seu sim de hoje constrói o futuro que você orou. Então não desista. Porque as coisas que você está construindo em Deus, você vai ver no seu amanhã. Você está dizendo sim hoje. Você está aceitando o desafio hoje. Você está cumprindo o propósito de Deus. Então lá na frente você vai ver o resultado
dessa plantação. Você vai ter uma colheita extraordinária na sua vida. Ainda que doeu, te amadureceu. Não desista, porque você está amadurecendo. Eu entendo que Deus não pode nos levar a certos lugares e não pode trazer certos rompimentos à nossa vida enquanto a gente não amadurecer. Na verdade, a falta de amadurecimento está impedindo você de crescer. Tem pessoas que crescem tem gente que, quando não é direcionada por Deus, ela cresce de uma maneira, mas não consegue sustentar o crescimento e acaba perdendo família, acaba perdendo tempo e acaba muitas vezes perdendo até aquilo que, foi levantado por Deus. Ela perde tudo. Por quê? Por falta de maturidade. É a maturidade que traz um crescimento genuíno. A falta de maturidade impede o crescimento, impede o avanço. Você não está sozinho nessa guerra. Ainda que você pense que você está desamparado, sozinho, largado, abandonado, Deus está com você. Então, não pense em desistir. A Bíblia diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O Senhor está conosco, em meio às adversidades, em meio aos desafios. Está difícil, é um deserto, mas o Senhor vai me dar vitória. O Senhor vai me dar vitória. O Senhor vai fazer algo na minha vida. O Senhor vai fazer algo grande na minha vida. Eu creio nisso. E para encerrar, seu destino é maior que a sua dor. Entendeu isso? Seu destino é maior do que a sua dor. Não deixa o diabo fazer você pensar que essa dor que você está enfrentando é ela que vai acabar com você, não. O destino que Deus tem maior, preparado para a sua vida, é o que você tem que focar. Essa dor que você está agora, ela só está ali preparando. Aguenta um pouco mais, porque logo, logo o teu destino, o destino que Deus tem para a tua vida vai se abrir para você, em nome de Jesus. E você verá a glória de Deus no seu caminho. Você verá as promessas dele se cumprindo e você glorificará o Senhor. Você crê nessa palavra? Então declare aqui nos comentários: meu destino é maior do que a minha dor. Amém? Pega essa palavra como uma palavra profética para a tua vida. Eu quero agora declarar o Salmo 91 e também quero orar por você. Também essa semana eu estarei em Roma, se Deus me permitir, e ministro sexta e sábado em Roma. E vai ser um grande evento, é a Escola de Profetas. É uma das maiores escolas proféticas do mundo, onde eu ensino as pessoas a ouvir a voz de Deus. Tenho certeza que vai ser uma bênção na tua vida, vai ser uma bênção na vida de todo aquele que participar. Milhares de pessoas já cruzaram pelas nossas escolas e tiveram suas vidas transformadas. Por isso, ore por nós. Será incrível na Itália. Na verdade, eu tenho uma história aí com a Itália, mas outro dia eu conto para você. Amém? Mas esse é um evento que eu já tinha que ter feito e não consegui fazer. E agora Deus me abriu a porta para fazer e eu estarei junto com os irmãos e vai ser algo incrível em nome de Jesus. Também quero falar um pouco para você desses livros aqui, o Café com Jesus. Ele é um devocional, uma palavra para cada dia. Aqui o versículo bíblico, as direções para o teu dia. Aqui uma oração para você fazer comigo e aqui do lado você vai escrever a sua própria oração. E esse aqui é o livro Unção do Rompedor, um livro escrito pela minha esposa, que fala como que Davi conseguiu superar todos os desafios, saiu de trás das malhadas e foi colocado por Deus no trono de Israel. Essa unção, a unção do rompedor, está disponível para aqueles que caminham em obediência com Deus. Por isso, você tem que saber mais dessa unção. Amém? Esses livros aqui você adquire no meu site, que inclusive você pode se tornar aluno da nossa academia, da academia aqui no Global. Também dando um spoiler para todos aqueles que estão na academia conosco, essa semana tem palavra nova que vai sair na academia como bônus, vai abençoar a vida de vocês de uma forma sobrenatural. E no mês que vem, nós vamos ter a Masterclass, de visões. Esse mês eu tive a Masterclass Sonhos e Visões, mas eu terei uma Masterclass exclusiva de visões no mês que vem. Serão 3 dias de evento dentro da
Academia Kingdom Global, e você que é meu aluno não vai perder. Tá? E você que não é meu aluno, eu convido você a se tornar nosso aluno, o link está aqui na descrição ou direto no meu site, tá bom? Muito bem, eu vou declarar o Salmo 91, enquanto isso quero pedir para você, deixa sua curtida aqui nesse vídeo, se não é inscrito no canal, te inscreve e compartilhe agora com pelo menos 7 pessoas. Manda aí para teus amigos, parentes, se você tem redes sociais, compartilha nas suas redes sociais, seja um abençoador. Não podemos ser um mar morto, que tudo morre em nós. Nós precisamos ser como o Jordão, sempre compartilhando vida. Amém? Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, é a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei. Poloei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias, fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Permita-me orar por você. Permita-me te abençoar no nome de Jesus. Escreva aqui nos comentários: Deus pode reverter situações. Eu recebi essa oração, como eu disse no início, através de uma palavra. Eu estava saindo do carro, tinha chegado em casa e o Senhor me deu essa palavra. Eu posso reverter qualquer situação. Eu posso reverter qualquer situação. Então essa semana nós estamos orando para que Deus reverta as situações. Amém? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, eu oro agora e peço a Tua bênção sobre a vida de cada pessoa que está conectada nesse propósito, que está orando junto conosco e está crendo no sobrenatural. Tu és o Deus que reverte situações e nós oramos, Pai, agora, toque Jesus com o Teu poder e reverta situações na vida dessa pessoa. Todo aquele Pai que está passando por uma situação difícil, todo aquele, meu Deus, que acha que chegou no seu limite, todo aquele, meu Deus, que não consegue resolver essa situação, que chegou num beco sem saída, que chegou, Senhor, numa encruzilhada da vida e não sabe o que fazer, nós oramos agora para que o Senhor reverta situações. Tu tens o poder de mudar histórias. Tu tens o poder, ó Deus, de operar milagres. Nós oramos e chamamos milagres de Deus para a nossa vida, milagres de Deus para a nossa casa. Eu apresento diante de Ti a vida de cada pessoa e eu peço, Pai, reverta essa situação agora, com sobrenatural, com poder, que todo tipo de amarra espiritual, todo tipo de opressão, toda barricada que o inimigo tem levantado no caminho dessa pessoa para atrapalhá-la, para pausar, para trazer atrasos, eu oro em nome de Jesus para que isso cesse agora. Meu Deus, nós oramos quebrando completamente todo tipo de fortaleza espiritual, todo tipo de impedimento no caminho dessa pessoa, que cesse agora em nome de Jesus. Nós liberamos uma palavra e a palavra é o Deus que reverte situações, está mudando a tua história agora. O Deus que reverte situações está operando um milagre, o Deus que reverte situações está trazendo vida, o Deus que reverte situações está libertando, o Deus que reverte situações está levando essa pessoa a um novo nível, o Deus que reverte situações está abrindo portas que estavam fechadas, o Deus que reverte situações está trazendo o cliente certo, está trazendo a pessoa certa, está trazendo a conexão certa em o nome de Jesus. O Deus que reverte situações está operando justiça na tua vida, o Deus que reverte situações está transformando o teu ambiente, transformando, avivando a tua casa.
restaurando o teu lar no nome de Jesus Cristo. Senhor, oramos para que toda enfermidade renda-se a Jesus Cristo e dizemos, assim como Naamã foi curado, assim como ele teve a sua saúde totalmente restaurada, nós oramos em nome de Jesus Cristo para que haja grandes restaurações, que Deus reverta o quadro clínico dessa pessoa no poder e na autoridade de Jesus Cristo. Meu Deus, nós oramos para que a provisão chegue, o grande milagre chegue, a grande oportunidade chegue, em o nome de Jesus. Até mesmo essa pessoa, Pai, que aparentemente a oportunidade já se perdeu, nós oramos para que isso seja revertido em nome de Jesus Cristo. Nada será perdido. Com Deus nunca se perde. Senhor, eu declaro a tua bênção e a tua paz sobre cada lar e sobre cada família, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, gente querida. Que Deus abençoe a tua vida. Que Deus abençoe a tua casa. Às 9 da manhã tem uma palavra profética que vai ser liberada aqui. Não perca. Que Deus te abençoe e que o Senhor te guarde. Até mais.